O que Deus diz sobre a homossexualidade? O amor. É uma palavra tão simples, mas tão poderosa. É o que nos une, que nos dá sentido, que nos faz humanos. Mas quando esse amor não se ajusta ao que a Bíblia e a ciência consideram correto, pode se tornar um tema de controvérsia, julgamento, discriminação e até poderia levar você à prisão, ou, pior ainda, à pena de morte. Hoje vamos explorar uma pergunta profunda e sensível. O que Deus diz sobre a homossexualidade? Não apenas vamos buscar entender o que as Escrituras dizem, mas também como podemos responder com amor, respeito e empatia para com o próximo. O que as essências bíblicas dizem sobre o amor ao próximo? A Bíblia, o livro mais lido no mundo, contém milhares de versículos sobre amor, misericórdia e justiça e a forma como devemos nos tratar uns aos outros. Versículo destacado: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18, Mateus 22:39 e Marcos 12:31. Esse mandamento é repetido várias vezes na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Jesus o chamou de o segundo mandamento mais importante, depois de amar a Deus com todo o coração. Então, se o amor ao próximo é central na fé cristã, como devemos abordar temas como a homossexualidade, ou tratar pessoas que tomaram a decisão de viver dessa forma? 1. Gênesis 19. A história de Sodoma e Gomorra. Muitos citam esse capítulo como prova de que Deus condena a homossexualidade. Nele, os homens de Sodoma tentam estuprar 2 anjos visitantes. Mas estudos bíblicos modernos apontam que o pecado principal de Sodoma não foi a homossexualidade, embora ela fosse considerada uma conduta repugnante por Deus e praticada na cidade, mas sim a violência, a falta de hospitalidade e a opressão aos pobres. Eis aí a impiedade de Sodoma: soberba, fartura de pão e tranquilidade despreocupada teve ela e suas filhas, mas não amparou o pobre e o necessitado. Ezequiel 16:49. 2. Levítico 18:22. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. É abominação. Esse versículo proíbe relações sexuais entre homens, comparando-as a outras práticas proibidas em Israel antigo. Versículo destacado: com varão não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Levítico 20:13. Essa lei, entre muitas outras, fazia parte do Código Moral e Cerimonial de Israel. Muitos acreditam que essas normas tinham um propósito simbólico e cultural relacionados à separação de religiões pagãs e à preservação da identidade israelita. No entanto, como cristãos, reconhecemos que Cristo cumpriu a lei libertando-nos de seu peso legalista. Colossenses 2:14. Mas isso não significa ignorar sua mensagem moral ou desprezar o mandamento de Deus na Bíblia. 3. Romanos 1:26-27. Paulo e a desobediência humana. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo menciona que algumas pessoas trocaram o uso natural pelo contrário. Por isso, Deus os entregou a paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns pelos outros, cometendo coisas torpes. Romanos 1:26. Esse texto tem sido interpretado de várias maneiras. Alguns veem como crítica à idolatria e à corrupção moral do Império Romano, onde existiam práticas sexuais abusivas e ligadas a cultos pagãos. Mas devemos ter em mente um dos ensinamentos mais claros de Jesus: não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Jesus não nos deu autoridade para condenar, ele nos deu autoridade para curar, restaurar e perdoar. É fácil usar a Bíblia como arma, o difícil é usar ela como ponte. Deus tem uma visão moral clara, mas ele também é Pai e espera que entendamos seu coração. Um coração de amor, perdão e redenção. Deus é um Deus de amor e perdão. A Bíblia nos relembra constantemente que Deus não é apenas justo, mas também misericordioso, porque eu é que sou Deus, e não homem.
Eu é que sou santo no meio de ti. Oséias 11:9. Deus não nos trata como merecemos. Ele nos ama, apesar de nossas falhas. Enviou Jesus para morrer por todos nós, pecadores. Ignoras talvez a bondade de Deus, a sua longanimidade e tolerância, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Romanos 2:4. Arrependimento não é condenação. É um convite a mudar, a caminhar mais perto de Deus, a viver em amor e obediência. Realidade atual. Como vemos isso hoje? Enquanto muitos países avançam em direção à igualdade, outros ainda criminalizam a homossexualidade não por bases bíblicas ou religiosas, mas por considerá-la repulsiva ou contranatural, discriminando esse grupo de pessoas. Dados relevantes. Em mais de 70 países, ser gay ainda é ilegal. Em países como a Arábia Saudita, Irã e cerca de outros 10, pode-se punir com pena de morte. Em Uganda, Gâmbia, Tanzânia, a homossexualidade pode trazer até 30 anos de prisão ou prisão perpétua. Em outros países, a pena varia entre 10 e 14 anos de prisão. E segundo pesquisa de 2019, 53% dos países opinam que a homossexualidade não deveria existir. A verdade é que muitas pessoas vivem em silêncio, com medo da rejeição pela família, igreja ou sociedade. Como podemos reconciliar a identidade e a fé? É possível ser cristão e aceitar a diversidade sexual? A resposta não é simples, mas é clara. Devemos sempre buscar o caminho do amor, porque, como diz em 1 João, Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus, nele. Testemunho e reflexão pessoal. Imagine alguém que ama a Deus, lê a Bíblia, deseja servi-lo, mas também ama alguém do mesmo sexo, e isso significa desobedecer o que está escrito. Essa pessoa não procura pecar, procura compreensão, procura amor, procura pertencimento. E talvez, como disse Jesus, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Não somos todos pecadores? Não somos todos amados por Deus apesar de nossas falhas? O que Deus nos diz hoje? Deus não muda, mas a nossa compreensão da vontade dele pode amadurecer ao longo do tempo. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Se Deus é amor, não deveria nossa mensagem também ser de amor? Se ele nos acolhe, mesmo imperfeitos, por que não acolher os outros? A verdadeira fé não exclui, inclui, não julga, entende, não condena, cura. Queridos amigos e amigas, a questão não é apenas o que Deus diz sobre a homossexualidade, mas sim o que queremos dizer nós sobre o amor. E nós, como cristãos, somos capazes de não julgar, muito menos condenar, que possamos ser instrumentos de paz, acolhimento e cura. Que deixemos de usar a Bíblia como arma e a usemos como ponte, porque no fim das contas, somente Deus tem o poder de julgar. Deixe sua opinião sobre homossexualidade nos comentários e não esqueça de se inscrever neste canal para que possamos caminhar juntos no caminho do amor a Deus.